Olá, você do canal Dever de Se Melhorar, aqui é Débora Lippe novamente e o vídeo que eu quero fazer hoje para vocês é um vídeo muito especial que vai falar sobre esses 3 dias maravilhosos, né? Que é a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Bem, vamos lá, né? Sobre a Sexta-feira Santa, eu quero falar para vocês sobre um testemunho, né, meu em relação a essa data. Né? Desde quando eu me converti, ano após ano, essa data para mim, eu começo a sentir ela de forma mais intensa. Por que eu digo de forma mais intensa? Porque eu sempre soube o significado dessas datas, né? Eu sempre criei em Cristo, sempre, mas é totalmente diferente. Eu costumo dizer que antigamente eu era crente. Tá? Essa foi, tá, gente, a separação que eu fiz a partir do momento que eu virei cristã, que eu me converti, eu fiz essa separação, né? Como tem aquela frase, né? Crer, até o diabo crer. Então eu costumo dizer que antes eu era crente. Por quê? Porque eu cria em Cristo. Sempre acreditei, sempre soube, sempre acreditei. Mas hoje em dia que eu me converti, eu sou cristã. E o que é cristã no meu entendimento? É quem faz a escolha de seguir a Cristo, tá? E seguir a Cristo tem a ver com o nosso manual de instrução de vida, que é a Bíblia. É você escolher dia após dia, cumprir, conhecer, cumprir, botar em prática, né? Os princípios e os mandamentos que estão aqui na palavra. Então, hoje em dia, eu me considero cristã, né? E antigamente, eu digo que eu era crente, vamos dizer assim. Então, desde quando eu virei cristã, ano após ano, essa intensidade desse sentimento foi ficando mais forte e mais claro, tá? Por quê? Aí muitos podem falar, por exemplo, na Sexta-feira Santa, ontem, eu comecei o meu dia fazendo as minhas orações e eu passei todo o dia emocionada. E por vários momentos eu chorei. E aí você vai se perguntar, chorou por quê? Porque Cristo morreu, mas você não sabe que Ele vai ressuscitar? Então, eu não chorei pela morte de Cristo. Eu chorei, eu me emocionei durante todo o dia pensando no que Ele fez por mim. Porque Ele escolheu morrer, Ele escolheu ser açoitado, Ele escolheu sofrer, Ele escolheu ser humilhado, Ele escolheu chegar à morte de cruz. E isso por mim, pelos meus erros, pelos meus pecados, pela minha pouca fé, pela minha insegurança. Por mim, eu falo por mim, né? E globalizo toda a humanidade, mas aqui eu assumo a minha responsabilidade, a minha, de toda a minha descendência. Né? Então, assim, isso me pesou. Por quê? Porque dentro do meu coração eu não gostaria que precisasse ter sido daquele jeito. Com certeza, eu não gostaria de ver alguém que me ama tanto precisar sofrer tanto por mim, pelos meus erros. Então, por isso eu tive eu senti tudo isso, né? E é nisso que eu quero falar com vocês. Hoje, por exemplo, sábado de aleluia, né? O que é o sábado de aleluia? Né? Depende aonde a gente se coloca, né? No Antigo Testamento, se a gente for pensar, né, em todo aquele povo do Antigo Testamento, foi um sábado para eles de muito sofrimento. Por quê? Porque eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Na verdade, eles estavam fixados no fato de que Jesus morreu, o Salvador deles, aquele homem que fazia milagres e prodígios, que veio para salvar a todos, morreu. Então eles passaram o sábado, até porque o sábado, né, para eles naquela época, para os judeus, eles não trabalhavam, né, era um sábado de descanso. Então cada um passou dentro da sua casa, refletindo sem entender o que estava acontecendo, com as esperanças, vamos dizer assim, por água abaixo. Mas nós, hoje em dia, já não vivemos isso. A gente vive um sábado esperançoso, porque a gente sabe que Jesus ressuscitou.
E aí eu te pergunto, para eles lá, eles também sabiam, porque existia toda uma promessa falando da ressurreição. Só que eles estavam vivendo do fato. Eles, inclusive os que viveram com Cristo, né? Os discípulos, os apóstolos que viveram com Cristo não tinham entendido toda aquela promessa, não tinham entendido a mensagem de Cristo. Então eles estavam ali desesperançosos. Apesar de ter uma promessa divina na mão deles, eles não enxergavam. Nós hoje podemos ver que a ressurreição de Cristo, né, durante todo o Antigo Testamento, né, ela era, vamos dizer assim, uma sombra da realidade espiritual que vivemos hoje. Mas hoje a gente pode ver isso, né? Naquela época eles não conseguiram. Então hoje, como cristão, eu te pergunto, você vive de fatos ou você vive de promessas? Porque isso é que a gente precisa entender. Nós cristãos, nós fomos chamados para viver de promessas e não de fatos. Porque se você escolher viver de fatos, você vai estagnar, você vai parar. Você vai parar quando você tiver uma perda, você vai parar quando você vê, né, passar por tantas tribulações, por tantos problemas, quando você vê o que está acontecendo dentro da tua própria casa. Se você viver de fatos, você não anda. A gente anda, a gente se mantém em pé por promessas. E toda a Bíblia é cheia de promessas a nós cristãos. Então é nisso que eu quero te despertar hoje no sábado de aleluia. Né? Reflita sobre isso. Reflita sobre o dia de ontem, sobre o sacrifício de Cristo por mim e por você. Será que você entende o tamanho desse amor? Né? Como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que não venhamos a perecer, mas que tenhamos a vida eterna. Né? E isso é algo muito forte, que às vezes até para nós cristãos é difícil a gente ter todo esse entendimento, abranger o entendimento, a grandiosidade desse amor. Então eu digo a vocês, não só, né, através da palavra, porque a palavra nos revela esse amor o tempo todo. Mas eu também indico a vocês, teve alguns livros que me ajudaram a entender isso, porque é algo tão grande, né, que às vezes a gente precisa, né, de ajuda para entender um pouco mais. Né? Teve esse livro do Max Lucado que eu li, maravilhoso, Ele Escolheu os Cravos. Gente, é maravilhoso esse livro para entender essa escolha de Cristo por nós. E esse livro do Luciano Subirá, que fala de todo o coração, para a gente entender a grandiosidade, a intensidade desse amor. Então, assim, também indico esses livros a vocês. E a palavra de Deus, dia após dia, vai te mostrar isso. Né? Porque amanhã Jesus, simbolicamente, a gente está comemorando a ressurreição. E o que é a ressurreição? É o cumprimento de toda a promessa. É o cumprimento da vida eterna para aqueles que nele crê. Para aqueles que nele crê. Então, gente, eu quero levar vocês a essa reflexão, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, o lar de vocês. Que amanhã a gente possa ressuscitar com Cristo novamente. Ressuscitar nossa fé, nossa esperança das promessas que Deus tem para nossas vidas. Porque Deus tem uma promessa para a tua família, para você, para a tua casa. Tem um propósito e a gente precisa viver disso. Porque o inimigo quer mostrar para a gente fatos, dia após dia, que nos paralise. Mas a gente não pode viver apenas de fatos. Os fatos existem, mas muitas das vezes eles só querem mascarar e estacionar a gente para que a gente não viva a promessa que Deus tem para a gente. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um domingo de Páscoa abençoado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Jesus.